Murilo, meu Deus. Por que eu quero achar no slide? Dá para você achar depois. Né? Tá mutado. Tá? Posso fechar esse negócio? Não, né? Não, pode deixar. Bom dia, gente. Hoje nós vamos continuar, né, nossas aulas. Nós vamos fechar. Por que eu estou dando interpretação textual hoje? Porque só ela, que nós estávamos no capítulo 6. Aí, para a gente acabar também o livro, e aí na semana que vem a gente não sabe como vai ficar, né? Se nós vamos voltar, se nós vamos voltar, mas de qualquer forma a escola depois vai colocar-nos a par, e aí eu falo para vocês. Então, ontem eu mandei esse material para vocês, texto, contexto e relações contextuais. E aí nós vamos tirar a dúvida, e se der, nós vamos fazer atividade de sala aqui agora, juntinhos, tá bom? Então, nós vamos começar... Tiaquita. Texto. Tiaquita. E aí, nós já até durante nossas aulas, a gente já falou sobre isso, né? O que é texto. Opa, tá travado aqui o negócio, deixa eu olhar. E aí nós vamos começar
Tiaquita. Tia Kita. Não, estou ouvindo só não. Tem alguém aí querendo? Fala alguma coisa lá para mim. Tia. Vocês estão me Hein? ouvindo? Espera aí que eu acho que deu um treco aqui, tá bom? Rapidinho. Oi. Mas vai poder descer no alto aqui. Não tem problema não. Como assim? Sim, igual o Rodrigo estava falando lá. Lourenço, fala alguma coisa aí para mim, só para eu ver se eu vou ouvir vocês, que acho que está dando um problema aqui no som. Oi? Oi. Tá me ouvindo? Ah, beleza. Tá. E você está me ouvindo também, né? Sim. Então ótimo. Agora porque estava dando um probleminha, tá bom? Então vamos lá? Qualquer dúvida vocês falam comigo, tá? Tia, Oi. qual é o autor do livro que você pediu pra gente comprar? José de Alencar, a Viuvinha, não é isso? Sim, eu só queria saber o autor mesmo. É a Viuvinha. Acho bom vocês começarem a ler mesmo, porque a gente voltando, vamos logo ver aquele livro. Mas, compre no site, porque tá bem mais barato, hein? Tá bom? Eu não estou ganhando nada com isso, não, mas eu sei que é bem mais barato. Então, vamos lá, meus meninos. Então, começando, interpretação textual, capítulo 7, fechando o nosso livro 2 hoje. Vamos olhar essa imagem aqui. Tá vendo? Deixa eu me colocar aqui os óculos para eu poder enxergar, né? Cuidado com o aquecimento global. Ajude o meio ambiente. Utilizem fontes de energia e combustível mais limpos. Quem aqui consegue ver... vamos lá. O carrinho está anunciando para nós termos cuidado com o meio ambiente, certo? Mas atrás dele, nós temos o quê? Vai, Isadora, o que nós temos? O que o carrinho está fazendo? Dá um chute aí. O que vocês entenderam da charge? Vamos falar assim? O que vocês entenderam da charge? Vai, Murilo, fala. Se estiver errado, não tem problema não. Vai lá. Fala aí alguma coisa para a gente poder caminhar. Ninguém. O que nós podemos observar? A gente sabe que a charge é sempre uma crítica, né? Todo chargista, quando ele produz a charge, ele já vai em cima de algum problema que está acontecendo. E o que é, então, a primeira leitura que nós fazemos, quando nós vamos analisar uma charge, é pensar no que é que ela está criticando, ou seja, nós temos de pensar o contexto em que ela está sendo empregada. E aí, a partir daí, eu faço análise do contexto, eu faço uma análise da linguagem não verbal, e aí eu faço uma análise da linguagem verbal, para eu poder produzir sentido. Então, o que é que nós podemos ver dessa charge aqui? É uma crítica a quê? Oi? A poluição. A poluição, muito bem. Mas ele está falando da poluição, só que ele está fazendo o quê? Ele mesmo está poluindo. Muito bem, então, é isso que eu quero que vocês Hipocrisia. observem. Hipocrisia, né?
ele está falando do cuidado que nós devemos ter com o aquecimento global e, no entanto, ele está aqui produzindo uma fumaça, poluição. Eu acho que foi o Lucas, acho que eu conheço essa fala aí, Lucas. É a hipocrisia, né? Então, vamos lá, gente. O que é texto? De forma geral, texto é qualquer enunciado, eu vou falar assim, ou é uma unidade de sentido produzida por alguém, interpretado por alguém. Porque, para ser texto, tem de ter uma função comunicativa. E aí, para que haja a comunicação, o autor, o leitor, eles têm de estar interrelacionados, está vendo? Por meio do texto. Então, para que haja significado, os dois têm de saber do que é que se está falando. Então, fala, é uma unidade de sentido produzido por um autor e interpretado por um leitor. Então, eu tenho de saber, conhecer o assunto, o contexto, para eu poder interpretar. Se não houver essa interpretação, não vai haver texto, tá vendo? Partindo dessa definição, é possível dizer que texto é tudo aquilo que atribuímos um sentido ao... Ou seja, para eu dizer que eu tenho um texto, eu tenho de atribuir um sentido a ele, tá? Então, vamos continuar. Sabemos, né, só para relembrar, que o texto pode ser verbal, não verbal ou misto. Texto verbal é aquele que envolve ou que é elaborado por meio de palavras, que pode ser oral, né, como nós estamos fazendo aqui agora, ou escrito. O não verbal, ele é produzido sem palavras, por meio só de imagens ou sons. E o texto misto é aquele em que há a mistura de elementos visuais e alimentos sonoros, e que nós já falamos, esses elementos visuais, né? Podem ser as palavras e os sons, no caso das onomatopeias, que nós temos os sons, e aí eu acho que eu já mandei esse material para vocês, mas trazem elementos visuais. Visuais seriam também as palavras, tá bom? Aqui eu coloquei pintura, fotografia, por exemplo, mas aqui nós deveremos acrescentar. Trazem elementos visuais, então palavras, e imagens, sons. A charge é o melhor exemplo disso, né? Aí, não sei se vocês já olharam o livro, vocês conhecem esse quadro? Já viram esse quadro em algum lugar? Nunca viram? Pedro, você já viu, Pedro Buffon? Já viu essa imagem? Bom, já que vocês estão demorando aí, vamos falar, né? Então, olha só. Nós temos aqui uma imagem. Esse quadro foi pintado por Tarsila do Amaral, lá na década de 22 a 30. Então, nesse momento, o Brasil vivia o início do modernismo. Até então, a literatura, a pintura, a arquitetura ainda estavam nos moldes tradicionais. Então, os quadros, por exemplo, é só você pensar na Mona Lisa, né? É uma mulher, lá o rosto igualzinho, perfeito, né? O rosto de uma mulher. Se você pega um outro quadro dessa mesma época, você vai ver que a imagem é a imagem real. Ah, se tem um homem sentado, vai ser um homem sentado naturalmente. Agora, você assim, um homem normal, cabeça, tronco, membros, igual ao seu, você pode comparar com o seu, que seriam os quadros daquela época, até antes de 1922, principalmente aqui no Brasil, né? Só que a partir de 1922, o Brasil passa por um processo de modernismo, então, de modernidade nas artes. Aí a pintura, a arquitetura, a literatura, toda vai sofrer uma alteração. E esse quadro, qual a leitura que nós podemos fazer dele? Então, tá vendo? Para você entender o quadro,
Você tem de entender por quê, em que época, porque senão a gente vai olhar aqui e vai falar assim, ui, parece um trem deficiente, uma cabecinha, um pezão. Agora, o que Tarsila do Amaral quis expor nesse quadro? De repente, você já fez até uma leitura dele, da professora de artes, né? Mas o que ela quis expor? Ó, os troncos, desculpa, os membros grandes, né? Os braços grandes, as mãos grandes, o pé grandão. Então, isso significa... Olha as cores, vamos começar pelas cores, ó. Verde, né? O amarelo, o azul. Então, o que ela está simbolizando? Essas cores, verde, amarelo e azul, simbolizam o quê? Agora eu quero ouvir alguém falar. E agora vocês sabem. O que simboliza? O que nos lembra o verde, amarelo, o azul e o branco? Representa o quê? A bandeira. A bandeira do Brasil. Isso, a bandeira do Brasil, né? Representa o Brasil. Onde a gente, quando nós vemos essas cores, nós nos lembramos do Brasil. Então, já podemos partir para essa leitura, Brasil. E esse homem deformado aqui, né? Esse pezão, esse bração, o que ela quis mostrar? O homem brasileiro fincado na terra, aquele trabalho braçal, aquele trabalho pesado, né? O homem pisando a terra bruta, trabalhando a terra bruta. E por que a cabeça pequenininha? Porque, principalmente naquela época, havia pouca produção artística e pouca produção intelectual. Tá vendo? Então, o homem pensava menos, ele trabalhava muito com os braços, com os pés, né? O pé fincado na terra, trabalhando na lavoura, trabalhando na agricultura, na agropecuária, mas pouca produção artística. Poucos se envolviam no lado intelectual. Tá vendo? Então, agora, por que a gente pode fazer uma leitura dessa? Porque o período mostrava isso. É tanto que nós tivemos o modernismo que, para dar liberdade de expressão, né, o homem começar a trabalhar de forma diferente. Então, o texto, gente, é qualquer produção com um propósito comunicativo. E nós podemos dizer que isso aqui é um texto? Apesar de ser um quadro, mas nós fazemos uma leitura desse quadro, tá vendo? E aí nós temos o contexto. O que significa o contexto? Como eu disse a vocês, ó, para fazer uma leitura daquele quadro, eu tinha de entender o contexto em que ele foi produzido, ou seja, em que época ele foi produzido. Está vendo? O contexto é uma circunstância essencial na produção do texto, ou seja, eu tenho de ter um contexto para eu produzir o meu texto. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo, vamos trazer para a nossa realidade hoje. Nós estamos falando, você liga a televisão, você olha na internet, nós estamos rodeados de notícias sobre coronavírus, né? Então, hoje, o contexto vivido basicamente no mundo é a coronavírus. Aí, de repente, uma pessoa começa a escrever uma matéria no jornal sobre, vamos pensar, sobre a matéria, a manchete principal, a vida bucólica. A vida bucólica, então, a vida de meninos bem nascidos, ou então falar sobre as cores da bandeira, com certeza poucas pessoas terão interesse em ler. Por quê? Porque o contexto hoje é outro, é bem mais forte. Tá vendo? Então, o contexto é uma circunstância essencial para eu entender. E da mesma forma que se a pessoa não estiver entendendo o que é coronavírus, estiver por fora, não está acompanhando nada, e ligar a televisão ou encontrar alguém conversando sobre, também não vai entender nada, porque não está por dentro do assunto, viu? Então, o contexto é necessário para a gente entender, né? O contexto são todas as informações que acompanham o texto, modo pelo qual as ideias encadeiam no discurso. Então, todas as informações
que nós colocamos no texto fazem parte do contexto, porque você não vai tirar de um momento, de uma época, né, de um tempo, de uma situação. Então, aí, ele vai acompanhar o seu texto. Hoje você vai escrever as pandemias que você já viveu. Aí você vai pensar lá na gripe asiática, na gripe espanhola, na chikungunya, na dengue e agora no coronavírus, tá vendo? Então, você tem informações para você jogar dentro do seu texto. Essas informações é que são o contexto, né? Sendo assim, o contexto corresponde ao ambiente físico ou situacional. Físico, o lugar onde que você vai narrar, vai falar de algo. Ou as situações, hoje nós não temos um ambiente físico do coronavírus, nós temos um ambiente situacional, ou seja, nós vivemos uma situação, e aí nós vamos produzir a partir dessa situação. Então, o contexto é isso, gente. Às vezes uma pessoa fala alguma coisa comigo, eu falo, peraí, mas em que contexto você quer jogar esse assunto? Ah, tá. Ah, é sobre política, é sobre doença, é sobre lazer. Tá vendo? Hoje nós vivemos também aqui em Ares, né? A partir de hoje, contexto, abertura das lojas. Então, eu poderia fazer um texto falando sobre isso. Então, qual é o contexto? A abertura do comércio em Ares. Tá vendo? Então, isso que é contexto. Então, para compreendermos a mensagem de um texto, precisamos estar a par do contexto. Somewhere for everybody to come together. In another... Fala. Então, para a gente entender, nós temos de estar a par do contexto. A pessoa é uma pessoa que não sabe nada do que nós estamos vivendo hoje. Aí eu falo assim, nossa, gente, as lojas vão abrir hoje a partir da 1h da tarde. Aí a pessoa pode ficar pensando assim, tá, e daí? Ela estava fechada? E por que ela estava fechada? Tá vendo? Agora, se você entende a situação, você vai falar, meu Deus, será que não vai ser perigoso isso? Ah, é bom para o comércio, é bom para a economia, mas será que não vai aumentar os casos de doença? Tá vendo? Aí você pode até se posicionar, favorável ou contrário. Então, isso para que a mensagem transmitida pelo locutor, né, seja inteligível para o interlocutor, que é o receptor ou o leitor, tá? Então, o contexto é importantíssimo para que nós entendamos a mensagem. Aí, nós temos agora Rosa de Hiroshima. Vamos analisar comigo. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas, nas ó. Não se esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida. É a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Vinícius de Moraes. Então, a rosa de Hiroshima. O que seria? O que é Hiroshima? Vamos lá, rapidinho, senão o tempo nosso passa e a gente não fala. Foi uma das bombas que os Estados Unidos jogou no Japão. Isso aí. Contra-ataque da Segunda Guerra Mundial. Muito bem, em 1945, né? Eu até olhei lá. Hiroshima com SH. Ah, tá, mas acho que é porque aqui foi a portuguesada, porque eu peguei lá no site da música mesmo, tá? Depois eu vou até dar uma conferida, porque lá eu peguei a letra, né, que eu nem sabia, e aí estava assim, deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui no nosso livro, não queria nem perder tempo, não, mas vamos ver como é que está aqui, né? Rapidinho, na página 20, acho que é. O nosso livro tem. Se você olhar, no livro também está desse jeito, ó. Rosa de Hiroshima, tá? Com H, tá? Eu acho que Vinícius de Moraes deve ter aportuguesado a palavra, por isso.
Mas então, ó, se você não sabe desse contexto da guerra, da bomba que foi soltada, você não vai entender nada. Rosa, que rosa era essa? Ah, é uma flor, quando ele fala a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então, tá vendo? A pessoa que não entende de nada, do contexto, vai ficar perdida. Ué, por que está falando nas crianças mudas? Viu? Então, isso que é contexto, é você entender em que situação. Tem esse daqui também, é um pedaço também do poema de Vinícius de Moraes. Peguei a última estrofe. Ele diz, ó, nunca mais, ó bomba atômica, nunca em tempo algum, jamais, seja preciso que mates, onde houver mortes demais. Fique apenas tua imagem aterradora miragem sobre as grandes catedrais, guarda de uma nova era, arcanjo insigne da paz. Então, se a pessoa pegar pela metade, ela também não vai entender. Então, ó, nunca mais a bomba atômica, tá? E daí? Mas ela fala, ó, seja preciso que mates onde houve mortes demais, porque numa guerra a gente sabe que muita gente já tinha morrido. E aí, ó, fique apenas tua imagem, que ela não volte a cair, que fica só a imagem dela na cabeça, tá vendo? Porque ela é uma aterradora miragem, tá vendo? Sonho, né? Sobre as grandes catedrais. Guarda de uma nova era. Por que ele chama de guarda de uma nova era? Porque o homem vai pensar duas vezes antes de uma guerra, antes de soltar uma bomba, porque sabe que ela é um anjo, mas que não significa nem significante da paz, porque talvez pelo medo que ela causa, pela destruição que ela causa, o homem vai pensar duas vezes antes de soltar, tá vendo? Então, se eu não conhecesse o contexto, de repente eu não ia entender nada do texto. Então, daí a importância do contexto. E essa daqui, ficha suja. Eu tinha deixado minha ficha aqui, junto com as promessas de campanha. Vocês sabem o que é ficha suja? Ah, então vamos lá, olha. Vocês sabem o que é ficha limpa? Vai, alguém sabe? Eu sei que tem menina aí que sabe. Olha bem, ficha limpa foi uma lei que foi assinada, acho que em 2010, se eu não me engano. A partir daí, só poderia se candidatar aquele elemento, aquela pessoa que não tivesse não tivesse o nome sujo, se não tivesse sido processado por nada, fosse uma pessoa, né, ética, uma pessoa de moral. Então, para eu entender isso, ó, o título da chave é a ficha suja. Eu tinha deixado minha ficha aqui, junto com as promessas de campanha. Então, ele está falando o quê? Né? Que os políticos, ele está escondendo a ficha dele, está vendo aqui dentro dessa caixa aqui, cheia de bagulho, tentando esconder, porque, na verdade, a ficha dele não era nenhuma ficha limpa. Ele teve de esconder junto com as promessas de campanha, que, na verdade, também ele não ia fazer nada. Então, já começa com a safadeza aqui, promessas, e a ficha, ó, escondidinha, né? Então, só vou entender isso se eu souber que houve uma lei, ela foi criada, né? E a partir daí só pode se candidatar quem for uma pessoa realmente de respeito, ética e moral. Então, o texto pertence a um contexto histórico-social. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o texto. Diversos elementos concorrem para a produção do sentido de um determinado texto. Então, aqui quando a gente pensa no texto e a produção de sentido. Esqueci de colocar o título aqui. Mas, ó, nós temos de pensar que nós temos elementos verbais, palavras não verbais, que estão dentro do texto, né? Mas é fundamental entender que o sentido do texto é produzido pela relação autor-leitor em atos comunicativos, ou seja, eu só vou entender o texto, que é o elemento,
se houver essa relação autor e leitor. E, para isso, eu tenho de saber em que contexto o autor está escrevendo aquele texto. Então, aqui, por exemplo, fumar não faz parte da sua natureza. Quer dizer, uma pessoa que lê a primeira imagem aqui, não faz parte da sua natureza, alguém pode entender natureza. Observe que a natureza pode ter dois significados, né? Natureza, o meio ambiente, as nossas florestas, as nossas matas, os nossos campos. E pode entender natureza, a minha opinião, não faz parte da sua natureza, da sua ética, da sua moral. Mas quando nós analisamos aqui, nós estamos vendo o pulmão, né? O pulmão formado como se fossem duas árvores, né? E aí a gente lê, campanha do dia do combate ao fumo. Tá vendo? Então, eu tenho de ver que o cigarro vai fazer uma destruição em mim, como se faz, como se tem feito com a natureza. Então, eu tenho de saber, entender a linguagem verbal acompanhada da linguagem não verbal. Tá vendo? Então, por que o pulmão? Porque eu sei que o cigarro, ele vai diretamente para os pulmões. E aí seria o mesmo estrago, né, que o cigarro faria nos meus pulmões, poderia comparar aquilo que nós estamos vendo aí na natureza do dia a dia. Tá vendo? Então, a palavra natureza, ela tem que ser considerada nos dois contextos. É o contexto real, de natureza, mesmo campo, e natureza, minha moral, minha ética, para eu poder entender o que o texto está falando para nós. Então, a relação entre interlocutores, que é o emissor e o receptor, é responsável direta pela produção de sentido em cada situação de uso da língua. Ou seja, eu tenho de entender aquilo que o produtor quis falar para mim, né? Gente, então, voltando, nós falamos sobre texto, qualquer unidade de sentido em uma situação comunicativa. O contexto é a situação, é o meio, é o local, é o que está ocorrendo ocorreu naquela situação, naquela época, em algum lugar, qual é a situação, né? E a produção de sentido é o sentido que nós atribuímos ao texto a partir da nossa relação com o autor, mas guiado pelo contexto em que nós estamos vivendo, tá? Então, eu até coloquei aqui atividade para a gente fazer aqui. Mas vamos fazer o seguinte, eu não sei como fica a semana que vem, amanhã eu posso fazer o quê? Mas aí eu não tenho aula para a turma B, só tenho com vocês. Vocês vão fazer para amanhã. Ah, não, mas amanhã não é aula direta. Amanhã eu vou trabalhar com vocês redação mesmo, tá bom? Se nós tivermos mais live, então a gente vai corrigir, mas vocês vão fazer a atividade da página 24. Nós vamos fazer o seguinte, faça a atividade proposta lá no portal, que aí eu olho se vocês fizeram direitinho, tá bom? Nós que todos objetivos, para ver se vocês entenderam também. É só a página 27 e 28. Não. 25, 26, 27, 28. 10 questões, como sempre, né? Façam que depois eu olho. E qualquer dúvida, é só me falar. Flávia, tá aí? Flávia, você me pediu os slides da outra aula. É porque eu tenho de pedir um livro para colocar o WhatsApp no meu computador. Eu não sei. Para eu poder mandar para você. Porque eu não sei mandar pelo celular assim, tá? Então, eu vou mandar, pode ter certeza. É porque agora que eu vi vocês, que eu me lembrei que o Flávio me pediu isso. Gente, alguma dúvida? Tranquilo? Ana Clara? Tá tudo bem?
Podemos dar tchau? Tá tudo certo, Kita, eu consegui entender. Conseguiu? Que bom, minha filha. Então, qualquer coisa é só me perguntar, tá bom? Então, fica com Deus. Até a semana que vem. Beijo. Beijo, eu também amo vocês. Queria